Sejam todos bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa onde nós, síndicos 5 estrelas, debatemos assuntos do mundo condominial. Se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam de acionar o sininho para receber novos comunicados. O nosso tema de hoje é precificação. O que seria a precificação? Até o valor do síndico, né? A gente fala muito de preço, de custo, e a gente aprendeu um pouco, até nos treinamentos que a gente fez, de falar o valor. O síndico, na verdade, tem um valor, né? Até pela responsabilidade que ele tem. E muitos síndicos até que nos assistem, então, ou pessoas até que estão querendo entrar no mercado condominial, ficam se perguntando, né? Mas quanto cobra um síndico? Qual é esse valor que é colocado? Qual o critério? Como que eu defino o valor para cada condomínio? Porque às vezes até comigo alguma pessoa pergunta, quanto é por apartamento? Depende. Depende do condomínio, depende da distância, depende de várias situações. Um condomínio, às vezes com 100 apartamentos e outro com 100 apartamentos, não dá para ser o mesmo valor, então depende muito da conjuntura do condomínio. Mas depois a gente vou passar a bola para vocês aí. O que a gente mais percebe aí, uma das grandes dificuldades é justamente formar o preço, né? E o que a gente vem acompanhando aí com o crescimento do mercado, porque a gente tem que fazer uma diferenciação entre síndico profissional, síndico remunerado e síndico morador, né? São coisas distintas. Síndico morador é aquele que recebe a isenção. E tem um síndico remunerado, que é uma pessoa que, agora eu sou síndico, eu quero X para trabalhar. E tem um síndico profissional, que é aquele que estudou, que é da área, né? Então, primeira coisa é você separar, cada um no seu canto, né? Cada fruta no seu cesto. Porque não tem como a gente ir para uma concorrência concorrendo com o síndico, sem demérito algum, mas nossa proposta é uma, a proposta do síndico remunerado é outra, o síndico morador é completamente diferente. Sim. Então, o que a gente precisa, como o Walter bem colocou, é identificar alguns parâmetros, a quantidade de apartamentos, né? A arrecadação daquele condomínio é muito importante. Eu tenho um condomínio de 400 apartamentos que eu cobro um X e tenho um condomínio de 390 apartamentos que eu cobro muito menos, porque leva em consideração a arrecadação, né? A disponibilidade, né? A quantidade de visitas. Tem condomínio que fala, eu quero que você esteja aqui todos os dias, 5 horas por dia. Então, você vai ter que cobrar a mais por isso, né? Então, o ideal, o que a gente tem que tentar desvincular? Eu, pelo menos, faço isso. Nosso trabalho se mede pelos resultados que a gente apresenta, e não somente pelas horas que a gente se dedica ao condomínio, mesmo porque, não estando no condomínio, não quer dizer que a gente não está trabalhando para aquele condomínio, né? Eu particularmente, trabalho para todos os meus condomínios todos os dias, estando ou não, porque responde e-mail, responde WhatsApp, faz propostas, faz comunicados. Então, a questão é mostrar para todo mundo qual que é o trabalho do síndico profissional e aí sim agregar o quanto a gente agrega de valor. Eu costumo dizer que o síndico profissional, ele se paga, né? O que é um investimento para o condomínio, não é uma despesa. Aquilo que o condomínio investe mensalmente ou anualmente para a gente, certamente retorna aos cofres do condomínio de uma forma ou outra. E você estava falando de custo, né? Tem o custo nosso, né? Porque você tem custo de emissão de nota, você paga imposto sobre isso, deslocamento, você tem a questão dos seguros de responsabilidade civil que a gente faz, porque todo mundo sabe, já falamos sobre esse assunto aqui de responsabilidade civil que está no Código. Nós somos os únicos que no Código Civil tem a responsabilidade descrita. Então, a gente tem que fazer um seguro para poder se resguardar, inclusive de eventualidades, né? E essa responsabilidade, independente de você ser síndico profissional ou não, é muito importante que o morador que está elegendo saiba que essa pessoa vai ter essa responsabilidade, né? Então, muitas vezes, né, eu tive a experiência semana passada, fui concorrer a um condomínio que preferiram um síndico morador e 400 e poucos apartamentos vai abrir o valor, né? A pessoa está cobrando R$2.000. Então, assim, um condomínio com vários problemas aparentes, só de você chegar, você já viu O síndico morador está ganhando R$2.000. Síndico morador. Virou o síndico remunerado. Exatamente. Entendeu? E assim, o que você vai cobrar dessa pessoa, né? Como que você vai cobrar? Então, eu estou falando a cobrança em relação a resultados. Qual o condomínio com vários problemas? Qual que é a especialidade dessa pessoa para poder estar lidando com aqueles N problemas que o condomínio aparentemente já tem, né? Já vem com histórico de
de problema estrutural, de conflitos, E a disponibilidade dele. Exatamente. Ele tem outra atividade profissional. E a expertise para ele lidar com aquilo, né? Então, se você... Eu até costumo falar, quando você entra num condomínio, você leva lá uns 4 meses para você conseguir entender o que é a vida, o que é como a gente sempre fala, um condomínio é único, o que é a relação do morador com você, como eles se comportam, o conselho, os usos e costumes, a estrutura. Então, se a gente que é profissional leva um tempo a entender, imagina que não tem a expertise que a gente tem, aquela atualização constante com regra e tudo mais. E uma plataforma de campanha do síndico morador, né, que normalmente eles usam, estarei aqui 24 horas por dia, né? Ou seja, ele trabalha, normalmente eles têm a atividade deles, trabalha 8 horas. Nós, na verdade, temos muito mais disponibilidade, porque eu quero ver ele marcar uma reunião com o fornecedor no meio da tarde, né? Uma audiência trabalhista, né? Eu vejo o seguinte, cara, quando a gente está falando de, por exemplo, síndico profissional, também a gente tem que dividir muito bem essa categoria. Porque existem síndicos profissionais e existem síndicos profissionais. Sim. Entendeu? A gente tem muito aventureiro. Gustavo estava falando aqui, eu estava pensando justamente nisso. A gente tem muito aventureiro no mercado e uma série de coisas, e eu acho que além da questão do tipo quanto cobrar e tal, que a Nívia colocou bem que a gente tem toda a estrutura, que além do que ela falou, a gente tem linha de celular, a gente tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho pessoas, eu tenho carros, eu tenho sistema, tenho tecnologia por trás, né? É uma empresa, não é um negocinho. Não é um síndico, é uma empresa. Entendeu? Não é um síndico, o teu bruto não é o teu líquido, né? Exatamente, se for, e mesmo que fosse, ainda sairia pouco perto da responsabilidade que a gente assume. Mas o que eu vejo é que, por exemplo, as pessoas elas têm que entender que, além disso tudo, tem o meu valor agregado do tempo que eu gastei estudando, do tempo que eu gasto me especializando, do tempo que eu estou aqui dando notícias, dando orientações para as outras pessoas. Sabe, a gente não chegou até aqui porque a gente simplesmente, virei síndico profissional. A gente comentava aqui antes de começar o programa que a gente vai ter um sábado de manhã, que a gente vai se reunir com todos os síndicos 5 estrelas para ter uma reciclagem. Uma palestra. Uma atualização. Essa questão que você falou do síndico se pagar, né, profissional, isso é verdade. Porque com a nossa, Gustavo que falou, né? Com a nossa expertise que a gente tem, o que acontece? Você consegue otimizar custo, otimizar fornecedor, né? Vou dar um exemplo simples, né? Eu cheguei num condomínio... Questão de bullying com o Maurão. Questão de bullying, né? Vocês param aí. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu cheguei no condomínio, mal conhecia, eu achei que a tarifa do gás, ela estava fora do parâmetro do que eu tenho na minha cabeça que seja, fui ver... Estava sendo cobrada a mais. Eu lembro que tu comentou isso. Então, comentei isso. Então, isso aí deu um reembolso super significativo pro condomínio já de entrada. E tem coisas, Nívia, que são intangíveis, né? Por exemplo, você cuidar do condomínio, fazer as manutenções preventivas de forma regular, que vai evitar um problema lá no futuro. Então, ou seja, isso não tem valor. Se você pega um síndico que é despreparado, que não sabe as manutenções que tem que fazer, lá na frente vai estourar. Então, esse é um valor intangível, você não consegue mensurar o quanto isso vale. Quanto você gastaria se você não estivesse fazendo direito. Exatamente. Entendeu? São coisas muito complicadas da gente estabelecer, por exemplo, para o mercado, até para o próprio condomínio entender o quanto a gente vale para o condomínio. Eu costumo dizer muito nas minhas apresentações que o síndico tem que sair de graça para o condomínio. Eu digo de graça entre aspas e com ênfase nas aspas. Por quê? Porque ele está cobrando 5 mil, 10 mil, 15 mil, não interessa quanto ele está cobrando, mas ele tem que achar algum jeito de fazer este valor surgir dentro da previsão orçamentária. Sabe? De uma forma que não seja um aumento, o condomínio não sofra um incremento para remunerar o síndico. Muito pelo contrário, óbvio, no começo talvez precise, mas aí no final o tamanho do aumento vai ser menor exatamente porque a gente conseguiu esse benefício para o condomínio. Então as pessoas elas têm que, primeiro, quem está precificando não pode agir daquela forma, fazer, eu preciso pegar um condomínio, então eu vou cobrar aqui então. Sabe? É uma irresponsabilidade sem tamanho, tanto de quem faz esse tipo de coisa, como de quem vota. Né? De quem aceita. Na verdade, o pior é quem escolhe, né? Pior é quem escolhe. Porque se tudo que eu vou comprar, se eu contratar algum serviço, eu faço um estudo de mercado, faço uma pesquisa. Sim. Né? Eu digo pra mim. Então, sei lá, o pessoal tá cobrando, sei lá, na média 7, 8 mil reais, e um cara que cobra 2, alguma coisa tem errada.
Eu tive um exemplo, aconteceu 2 semanas atrás, até um condomínio que a gente estava conversando também, que foi até que você me passou. A gente foi lá, 3 empresas apresentando as empresas e tudo mais, quando de repente um morador levanta e fala assim, eu vou me candidatar a síndico profissional. Peraí, você já tem empresa aberta? Não, eu vou abrir amanhã. A partir de amanhã eu sou síndico profissional, até hoje eu sou outra coisa. Cara, sabe? Então hoje você vai se candidatar como outra coisa, não como síndico profissional. Mas é que ali a gente não pode entrar nessa discussão. Mas aí não, o errado... eu tô falando conceitualmente. Mas o errado é a Assembleia. Errado assim, e aí não. você pega a Assembleia e aceita uma pessoa que, a partir de amanhã eu sou síndico profissional, então ela elege ele hoje como síndico profissional. Sabe, a pessoa levantou, eu até, acho que a gente comentou isso num programa, eu falei assim, o cara que quer síndico profissional, basta ele abrir os olhos, ter um lapso de insanidade e faz isso. No caso... porque é insano mesmo, né? No caso desse não foi nenhum lapso de insanidade, foi alguma outra coisa, porque eu não consigo entender como existe uma situação, e até eu estava brincando antes do programa que eu assisti uma entrevista do Gustavo, no canal do Gustavo Moretti. Eu estava assistindo e o Gustavo até comentou sobre isso, porque assim, a pessoa pega e muitas vezes ou ela está desempregada ou ela está num trabalho que vai R$3.000. E aí, batendo ponta, entrando às 8, saindo às 17, e ela acha que o síndico só trabalha naquele momento que ele aparece no condomínio. O síndico vem aqui 3 vezes por semana. Fica aqui 2 horas, trabalha 6 horas por semana, eu tô trabalhando 40, ganho 3.000, e o cara tá trabalhando 6 horas, ganha 2. Se eu pegar 2 prédios, eu vou ganhar 4, vou trabalhar 12 horas. Essa é a mentalidade da pessoa, ela não entende... que nem você falou, o que está por trás do negócio. Fora isso, que as pessoas têm que entender é a responsabilidade que a gente tem. Qual é o preço da nossa responsabilidade? Né? A gente pode pagar com o nosso patrimônio. Se eu não me engano, o artigo 186 do Código Civil lá que diz que você, por negligência, por imprudência, imperícia, você vai responder por aquilo. Por isso, o seguro de responsabilidade civil... Então tem toda uma situação que às vezes o condomínio, quando elege alguém, ele só olha o preço, ele só olha o custo e fala assim, se der problema, o problema é do síndico, não é o problema daquele cara que tu elegeu, o problema vai estourar nas tuas costas. Quantos condomínios a gente já pegou que vem de processo judicial do que não foi feito? Eu tô numa discussão com uma empresa de um síndico, de um condomínio que eu peguei, porque a empresa de portaria emite uma nota, ela faz portaria e limpeza e emite uma nota de Simples Nacional. Não pode. Só que desde o começo daquele condomínio, aquela empresa está lá emitindo uma nota fiscal de Simples Nacional. Eu falei, bom, agora eu sou o síndico, daqui para frente não. Ou você se adequa ou a gente troca. Viu, Valton? E tem um assunto, que eu vou tocar num assunto muito delicado, mas eu acho que tem que ser tocado, que é a questão da honestidade, né? Também. Então, muitas vezes a pessoa cobra barato, a gente sabe que existe aqui no mercado até junção, né? Um grupo de síndicos que fala não, sabe? O fornecedor paga X% e tal. Esse tipo de coisa é inaceitável na nossa profissão. Sim. Né? A gente tem esse conceito, mas eu tenho que tocar nesse assunto aquilo que deveria ser muita atenção nisso. Aquilo que deveria ser obrigação, na realidade, vira virtude, né? Honestidade. E eu até entrando nessa seara, muitas vezes o pessoal fala assim, porque que R$1.000 para um condomínio desse tamanho? O que é R$1.000? Gente, não é a questão dos R$1.000, é que eu poderia estar cobrando, os condôminos poderiam ter R$1.000 a menos de despesa. Sim. Ou esses R$1.000 poderiam ser destinados... 12 dá 12 mil. Né? Aí com R$1.000 eu pago às vezes contrato de manutenção de bombas e contrato de manutenção de sistema de alarme, por exemplo. Sim. Sabe, são 2 contratos que estão embutidos dentro desses R$1.000. Então, assim, o que cobra pouco... Certamente ele vai buscar uma vantagem em algum outro canto, porque infelizmente, não tem como a gente negar isso, é um mercado corrupto. O mercado de condomínio tem uma cultura corrupta que a gente vem trabalhando para desmistificar isso. Sabe? E é difícil, a gente sabe, até o Walter colocou muito bem num dia que todo dia a gente tem que provar que é honesto e às vezes é mais difícil a gente provar que a pessoa foi desonesta. Exatamente. Porque ela dá as notas, tudo certinho, exato. O cara paga por fora. Não, eu digo assim, tu já quer encerrar,
E eu falo assim, além dessa coisa da honestidade, quando eu vou nos condomínios, a pessoa fala assim, eu apareço lá, vou ser candidato a síndico, não conheço ninguém ali, ninguém nunca me viu, alguém pediu uma proposta, eu dei, vou participar da assembleia. Os condomínios não têm o cuidado de pegar uma certidão negativa de nada. E eu falo, nós como síndico 5 estrelas, a gente tem a própria certificação, já dá essa tranquilidade pro condomínio. A gente tem que estar limpo, né? De que a gente tem que estar limpo. Exatamente. Então, é natural que o nosso valor seja maior, né, do que talvez a média do mercado. Se você vai lá, vamos nós 4 ser candidatos a um condomínio, vai ter uma variaçãozinha ali de 50 para lá, 50 para cá, que é o que a gente está falando do deslocamento, cada um vai estar num ponto geográfico, quanto que eu tenho de deslocamento, o que eu vou gastar, eu tenho mais uma pessoa na equipe. Eu gasto mais gasolina porque eu sou mais gordo. Tem gasolina, tem um andar de carro, outro andar de moto, então vai ter essa diferença, mas ela vai ser pequena. Agora, eu já concorri com pessoas cobrando metade do meu valor. Só que aí na Assembleia escolheu eu que cobrei o dobro. Então isso mostra para ele que ele isso é uma consciência, que ele tá errado. Isso é uma consciência. Na verdade, antes de encerrar, eu vou trazer aqui um exemplo de um podcast do Felipe Tito. Você já conhece? E depois dá até uma resumida de tudo. Sim, senhor. Para não ficar farei. Porque senão fica muita informação. Sobre o Felipe Tito, ele fez deu uma entrevista no podcast dizendo que o cara da Coca-Cola não foi para cima do cara da Dolly. Felipe Tito. Não foi brigar com o cara da Dolly porque a Coca é 5, a Dolly é 1. A Coca é 5 e vai pagar quem... Eu valho 5, vai pagar quem quer o meu produto. Quem não quer, vai comprar Dolly. É isso que a gente tem que entender. Então é isso, senhores. O que nós tiramos de lição, né, dessa aqui? O mercado está aí para todo mundo, né? Quem quiser vir participar, quer ingressar nesse segmento de síndico profissional, vai ser muito bem-vindo. A única coisa que a gente fala, estude, né? Se aperfeiçoe, né? E se envolva mais no tema. Se você quer ser... todo mundo tem um começo, né? Todo mundo começou. Antes de você encerrar, Gustavo, só até pegando um gancho disso que você falou, eu falo que no mercado nós não somos concorrentes, a gente tem que unir forças. Isso aí. Sabe? Porque se você sair na rua e olhar a quantidade de condomínios que você tem em São Paulo, sim, sabe? Isso pegando só São Paulo, nenhum de nós consegue dar conta de tudo. Então, quanto melhor melhor qualificado o mercado for, melhor qualificadas as pessoas forem, todo mundo. Melhor alinhamento entre os profissionais existir, entre os realmente profissionais existirem, automaticamente o mercado vai estar mais sólido para todo mundo. Com certeza. Então, o que a gente tem para dizer é isso: estudem, se aperfeiçoem, se dediquem. Conheça um pouco do trabalho e assim, uma coisa que eu já percebi, o síndico não vai ser para todo mundo, tem gente que não vai enquadrar no perfil, porque além de todo o conhecimento técnico, tem que ter um outro lado, inteligência emocional, né, ter uma cabeça muito boa. Então, a gente não deixar claro que ninguém é contra a concorrência é sadia. Eu, particularmente, sempre que eu tenho no meu condomínio concorrência, eu incentivo, pode vir, não tem problema nenhum, que vença quem for o melhor para o condomínio, mas que os senhores votem com consciência, assim como tem que ser votado para governador, para presidente, que votem com consciência, que escolham o melhor para vocês. Vamos ficando por aqui, já nos alongamos demais. Peço que no nosso canal, que vocês... Curtam e compartilhem nosso canal. Estamos na plataforma de podcast. Divulgue para o maior número de pessoas possíveis. E até o próximo programa.